Olá, o Viver Ciência está começando. Aqui você tem a oportunidade de conhecer de perto as pesquisas desenvolvidas pelos professores da Universidade Federal de Goiás. Uma alimentação equilibrada, saudável e em quantidade suficiente ao organismo é o fator fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, principalmente na infância e na adolescência. Por isso, pesquisadores da UFG estão desenvolvendo um estudo sobre a importância das hortas escolares na promoção da educação alimentar no ensino fundamental. Para falar sobre este assunto, eu converso com o professor Carlos Eduardo Anunciação, da área de Ciências Biológicas, e com a mestra em Nutrição e Saúde, Simoni Urbano da Silva. Seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Bruno. Professor, obrigado também por ter atendido o nosso chamado aí. Eu agradeço também. Ok. Antes de começar nosso bate-papo, vamos entender do que se trata a pesquisa e como ela vem sendo realizada na UFG. O projeto em si, a gente chama um nome mais genérico, de integração de práticas criativas com nutrição escolar, porque ele está baseado na capacidade do professor em ensinar aos seus alunos e influenciá-los à boa prática nutritiva. E esse projeto tem essa característica de proporcionar ao professor na escola uma forma mais dinâmica e lúdica de dentro da própria sala de aula e não precisar de um ambiente diferenciado, uma cozinha, né? Uma forma mais simples mesmo, em sala de aula, de fazer um trabalho de motivação dos seus alunos através de pequenos aparelhos. Nas escolas onde o projeto é aplicado, o professor tem o papel de conscientizar os alunos do valor de cada vegetal, cultivado ali mesmo. A ideia tem dado certo. É no processo de plantar e cuidar das hortaliças que as crianças criam um certo apego pela prática. Na hora de comer, fica tudo muito mais fácil. A gente procura interferir nessa etapa onde o professor faz esse trabalho inicial de levar os seus alunos à horta, ele plantar, ele ver crescer os alimentos, né? E a partir dessa importância que a criança dá, né, sobre o que ele plantou e participar de crescer, adubar, cuidar, jogar água, né, ele cria uma certa afetividade. E a partir então dessa afetividade, ao professor levar esses alimentos para a sala de aula e contextualizar com seus alunos sobre o que eles pesquisaram sobre a importância nutritiva, a constituição dos alimentos, o que tem proteína, o que tem carboidrato, o que tem lipídio, o que tem amido, né? Então o professor pode utilizar essa informação de uma maneira prática, coisa que normalmente na escola não há condições de fazer, que é pegar os alimentos e macerar e testar na presença desses alimentos de carboidratos, proteínas, amido, né, e às vezes lipídio. Na UFG, os valores nutricionais de cada item são extraídos em um equipamento chamado fotoclorímetro, que analisa, através das cores, as taxas vitamínicas das frutas, verduras e legumes. E depois de analisar, é hora de preparar as receitas, que foram elaboradas pela equipe de pesquisa. São bolos, pizzas e suflês um pouco diferentes, com uma porção a mais de saúde. Ok, a gente começa então o nosso bate-papo a partir de agora e eu inicio perguntando por que é importante que as crianças adquiram hábitos saudáveis de alimentação desde a infância, desde o começo. Bom, a criança, como todo ser em experimentação e em vivenciamento, ela é muito influenciável pelos hábitos que ela vê ao seu redor. E como o ambiente da escola é um ambiente mais favorável ao aprendizado de um modo geral, né, nessa idade do começo de aprendizagem da criança, quando você fornece a ela as condições, o ambiente para ela experimentar, testar, degustar, né, os alimentos, ela toma mais atenção à importância e também, se for possível, ao paladar. E ela associa o prazer ao lúdico e acaba gostando de determinados tipos de alimentos e consumindo melhor. E além de problemas com a saúde, né? O que uma má alimentação pode acarretar para uma criança, além da questão saúde? Eu falo em relação ao convívio e desenvolvimento social também. Infelizmente, né, a gente tem um padrão midiático, né, onde a pessoa mais bem aceita é a pessoa que ela é mais magra, é a pessoa que ela é mais mas ela atende mais os padrões estéticos que a mídia coloca, né? Então, se a criança ela não atende a esse padrão, ela pode sofrer, né, algum tipo de repreensão, né, por parte dos colegas. Isso pode ter algum tipo de
Um impacto emocional. Impacto emocional, justamente a palavra é essa, o impacto emocional nessa criança. Então, ela pode ter isso, além também do aspecto cognitivo também, né? A gente está pensando aqui no aspecto do excesso, mas também tem a deficiência, né? A deficiência de alguns nutrientes pode também ter uma deterioração no aspecto cognitivo, na aprendizagem dessa criança, e isso também pode ter seu impacto. Ok, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre este bom. assunto. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar crianças. Continue com a gente. A ciência é viva quando faz sentido para a sociedade, quando afeta a comunidade de uma maneira benéfica, de uma maneira útil, de uma maneira prática.